Olá, amigos. Boa tarde. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre a famigerada observação passiva não reativa, ou simplesmente OSPNR. Muita gente acha que a observação passiva não reativa é o caminho para a paz, para o despertar espiritual, para o nirvana. Mas isso não passa de uma outra ilusão. A prática desse tipo de observação é muito recomendada entre alguns grupos espirituais da internet, do YouTube e também de grupos esotéricos e espiritualistas, principalmente daqueles ligados ao movimento Nova Era. Mas é importante perceber que essa observação passiva, que se diz não reativa, ou que pretende ser não reativa, ela é, na verdade, uma nova ilusão, uma nova prática. Você está, na realidade, apenas e tão somente usando uma técnica para tentar alcançar um estado especial de consciência. Todavia, isso ainda constitui uma técnica que o aprisiona, ainda é uma ilusão. Muita gente está praticando essas coisas achando que está fazendo algo espiritual, uma espécie de sadhana ou sadhana, de prática espiritual que o fará elevar-se espiritualmente. Mas quero dizer para vocês, muito cuidado com isso. Conheço pessoas que passaram anos e anos presos a esse tipo de prática e que no final o que restou, o que elas ganharam, foi muito mais neurose, muito mais ansiedade, muito mais sofrimento. No momento em que você tenta ficar passivamente consciente de tudo, você sente que as coisas param, obviamente. Por exemplo, se você ficar observando direto o pensamento vai parar. Mas essa parada, ela é temporária. É uma parada causada pelo próprio desejo, pela própria mente, pelo próprio pensamento. Então, isso não pode ser de forma alguma algo real, algo verdadeiro. Essa prática, ela não resulta, ela não se origina da percepção da verdade. Pelo contrário, ela é resultado de uma imposição, de uma resistência à verdade que se apresenta. Porque o que é a realidade? Qual é o fato quando você tenta ficar consciente passivamente? É que o fato é que você não está passivamente consciente. Esse é o fato. Mas aí você quer ficar conscientemente passivo e sem reação diante das coisas, diante das situações, diante dos problemas. Será que dá para você perceber por um instante que isso é apenas uma fuga e, portanto, mais uma ilusão? Que essa resistência não é a forma correta, a forma mais sábia e madura de lidar com os seus problemas,
com suas questões mais íntimas, com suas questões mal resolvidas? Em suma, você está apenas tentando fugir da realidade. Então, tenha muito cuidado com quem está ensinando esse tipo de prática por aí. Eu sei que em princípio você vai achar que eu sou bobo, você vai achar que eu estou errado, que eu estou equivocado, já que você sentiu uma, entre aspas, melhoria nos seus estados de ânimo, você sentiu um pouco mais equilibrado, você sentiu um pouco que a dor da ansiedade diminuiu. Todavia, eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Ela só diminui enquanto você está praticando, não é? Seja sincero comigo. E quando você termina de praticar, quando você não está mais praticando aquela observação, o que acontece? Volta tudo de novo. O conflito, a dor, a ansiedade, os problemas, não é? E aí o que você sente? Que deve praticar mais, que deve observar mais, que deve continuar mais atento. E você acaba achando que a culpa é sua. E aí você tenta de novo. E ao tentar, muitas vezes você não consegue mais voltar para aquele estado de paz, aquela sua bolha de paz, na qual você se refugiava dos seus problemas, das suas dores, dos seus conflitos. Vai chegar um momento que você não vai mais aguentar isso. Vai chegar um momento, depois de anos e anos de prática, Deus queira que não precise tanto tempo, você vai perceber que é o mesmo padrão que vai se repetir ao longo de todos os anos. O problema é que muita gente só percebe que não mudou nada, ou seja, o padrão de ter que estar sempre ficando consciente passivamente. Muita gente só vai perceber isso depois de anos e anos. E aí, já quando viu, já perdeu muito tempo, já gastou muito dinheiro, já gastou muita energia nisso. Muitos conseguem sair a tempo e se desviar para outro caminho e se libertar dessa prática, que na realidade acaba funcionando como um tipo de droga, porque você fica dependente dessa prática. É uma prática que cria uma dependência, exatamente a mesma dependência do religioso que precisa ir aos seus rituais religiosos para sentir-se bem, a mesma dependência do cara que vai jogar porque é viciado em jogo para poder sentir um certo alívio, a mesma dependência de quem é viciado em cigarro ou outras drogas químicas. Aí você diz, não é exatamente a mesma dependência, porque o cigarro e drogas químicas afetam muito o psicológico, o psíquico, o cérebro, etc. Realmente, nesse ponto você tem razão. A dependência de práticas e técnicas, mesmo práticas sutis como essa, realmente ela causa menos danos. Todavia, isso não quer dizer que ela não cause nenhum dano. O dano é você ficar preso a uma coisa que não vai te levar a nada. O dano é você se iludir achando que está indo por um lado, quando na realidade está se direcionando para o oposto. O dano é você investir anos e anos de energia numa coisa que no final não serviu para nada. Basicamente, esse é o dano. E o outro dano é que você não vai crescer espiritualmente, você não vai se aproximar mais da iluminação ou do despertar espiritual enquanto você estiver praticando alguma coisa, enquanto você estiver praticando essas técnicas, que nada mais é do que uma outra técnica. Então, comece por analisar o seguinte: é uma dependência, é uma espécie de droga, como as outras, que muitas vezes o próprio praticante sai
criticando ou condenando. Então não critique quem vai para a missa, não critique quem vai para os seus cultos, então não critique quem vai para os gurus, porque aí você está sendo um hipócrita. Porque missa, gurus, rituais religiosos, e todas têm o mesmo efeito sobre o cérebro, o efeito de dependência, o efeito de criar uma sensação de bem-estar, mas que ela é ilusória, que ela é passageira, ela não se mantém por muito tempo. E o outro problema com essas práticas é que você, enquanto estiver praticando isso, você não vai encontrar aquilo que você tanto almeja, que é a verdadeira paz interior, o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira harmonia. Mas quando você se libertar de toda e qualquer prática, seja as mais grosseiras ou as mais sutis, como essa da observação passiva não reativa, quando você se libertar inclusive dessa, então aí sim haverá uma grande possibilidade de você encontrar a verdadeira paz, que não é passageira, que não é causada por prática nenhuma, por técnica nenhuma, e que não depende também de nenhuma prática específica. Eu conheço algumas pessoas que já passaram por essas práticas, por essas técnicas, e elas são tão sutis que a pessoa não percebe que é uma técnica, e que passaram anos e anos, e o que é que perceberam? Que a sua ansiedade, ao invés de diminuir, ela havia uma tendência de aumentar. Muitas pessoas foram até sinceras e honestas de admitirem que, em alguns casos, na realidade ela aumentou, a ansiedade se agravou. Porque quanto mais a pessoa tentava retornar para aquele estado e não conseguia, o que é que acontecia? Maior era a ansiedade. Então, assim, tenham cuidado com isso. Essa prática, apesar dela, como eu já disse antes, não causar tantos danos ao cérebro como as dependências químicas, mas elas também têm seus problemas e elas também têm os seus danos, e é bom a pessoa estar consciente disso. Aí você me pergunta, mas Alcibar, e se eu me libertar, parar de praticar essa observação passiva, não reativa, eu sinto, assim que eu paro, eu sinto um incômodo, eu sinto uma inquietação, uma ansiedade. E eu lhe digo o seguinte, meu amigo, simplesmente pare. Pare com a obrigação de ter que ficar consciente. Pare com a obrigação de ter que ficar no estado de presença. Pare com essa obrigação de ter que ficar sempre observando. E até mesmo questione-se se realmente aquele estado que você procura, que é um estado de paz real, se ele significa não reagir, se ele significa realmente não pensar em nada, se ele significa realmente se isolar de todos os problemas do mundo, se isolar de suas questões internas, ou seja, não enfrentar a realidade, os fatos como ele é. Basta você analisar o seguinte: qual é o fato, qual é a verdade? A verdade é que eu sou ansioso e estou tentando me tornar não ansioso. Ou seja, perceba que aí há uma resistência, há uma luta, há um conflito entre o que é, ou seja, sou ansioso, e o que deveria ser, que é um estado de não ansiedade. Nessa resistência, nessa luta, nesse conflito que você tenta resolver através dessa tal observação passiva não reativa, o que é que acontece? Você se torna cada vez mais ansioso porque você está se esforçando, você está tentando alcançar aquele estado. E esse esforço, essa luta para tentar alcançar esse estado idealizado, de uma paz idealizada e ao mesmo tempo ilusória, nesse esforço você cria o quê? Mais tensão. E essa tensão ela é potencializada mais ainda quando chega um momento que você não consegue mais manter essa sua bolha que você tenta manter.
Então, na realidade, essa é uma bolha ilusória, é uma bolha de sabão, tá certo? Ela logo logo passa, aí você tenta encher de novo e ela aparece, mas logo depois ela some de novo. É como alguém que está sempre tentando, você está num barco que está afundando, existem ali alguns buracos e você está sempre tendo que tampar os buracos. Você tampa um, aparece outro, tampa um, aparece outro. Tampa aquele, já aparece outro. Então, assim, é uma ansiedade sem fim. Então, perceba, veja por si mesmo que essa prática é uma prática prejudicial, é uma prática equivocada e que, ao invés de você estar se libertando da sua ansiedade, dos seus problemas, dos seus conflitos, na realidade ele está se tornando cada vez mais forte, está se agravando cada vez mais. Ao perceber isso, simplesmente pare, relaxe, deixe de praticar essas coisas. No momento em que você se libertar da obrigação de ter que ficar observando tudo passivamente, você vai sentir um alívio tão grande, uma paz tão grande, como nunca sentiu ao longo dos tantos anos que você passou tentando alcançar a paz através dessas práticas. Em outras palavras, o próprio fato de parar isso vai trazer para você um alívio, como se um grande fardo tivesse sido tirado das suas costas, um grande peso tivesse sido tirado de você. O que é totalmente compreensível, porque nós já temos tantos problemas. São problemas familiares, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas de relacionamentos, problemas de saúde, problemas espirituais. Aí você ainda acrescenta mais um problema, o problema de ter que ficar passivamente consciente do problema, passivamente consciente dos pensamentos, dos sentimentos, sensações, etc, etc. Então eu estou aqui para lhe dizer, pare com isso. Dê a si mesmo a chance de ser e de estar e de ficar do jeito que você está. A verdade, a realidade é que você está ansioso. E quando você vê essa realidade como um fato, não é aceitar o fato, é simplesmente ver a realidade. Então, quando você vê o fato e quando você percebe que essa prática está agravando os seus problemas, e aí você para a partir dessa percepção, então as coisas mudam completamente. Você vai sentir uma mudança na sua vida, na sua maneira de viver, na sua maneira de encarar as coisas e no seu próprio bem-estar. E a partir dessa percepção, a própria ansiedade, com o tempo, uma vez que você não está mais lutando contra ela, vai reduzindo cada vez mais. Ao passo que, quanto mais você lutar contra a ansiedade, mesmo seja uma luta sutil, como essa da observação passiva, mais a ansiedade se agrava, mais poderosa ela fica, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu tinha para dar para vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser. E não esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.